Ó. Fala pessoal, sejam todos muito bem-vindos ao Máquina. Eu estou na Impacto Especiais, oficina especializada em suspensão automotiva aqui em São Paulo, e vim trazer nosso Maré a Turbo para dar o pontapé nas modificações, no que a gente vai fazer, e começar pelo ponto que hoje mais tem me incomodado nesse carro, que é a parte de chão. Isso interfere diretamente no meu uso do carro, no dia a dia, em toda a proposta que eu tenho no carro, e é por isso que eu vou conversar com o Sérgio. A gente vai dar uma olhada e vamos decidir o que de fato a gente vai fazer no carro. Vem comigo nessa, porque para quem gosta e para quem quer conhecer mais sobre suspensão automotiva, hoje é o dia. Bora! Muito bem, na companhia do Sérgio agora. Trouxe aí a missão, você vai dar o pontapé inicial nas coisas que eu vou fazer nesse carro. Queria primeiro entender um pouquinho, porque aqui dá para ver que na tua oficina tem um pouco de tudo. Desde carro original, carro antigo, tô vendo o carro importado, tipo um 500 Abarth. Como é que é essa história? Bom, na verdade, nosso ramo de atividade é suspensão. A gente só trabalha dentro da suspensão, nenhuma outra parte mecânica. E aí dentro dela a gente faz de tudo, desde um carro original, de um carro que precisa de uma suspensão porque ele tem uma pegada mais esportiva, tem uma potência maior, carro de circuito, carro de competições, em geral a gente atende aqui. Tá. Essa é a nossa especialidade. E aí quando a gente fala em suspensão, basicamente a gente está falando amortecedor, mola e todos os componentes que giram em torno da suspensão. Exatamente, todos os componentes que interligam ali a parte de suspensão. Tá. E aí isso é um desenvolvimento teu, ou é algo que você retrabalha, ou é algo que você só substitui por outros componentes originais? Então, na verdade, a gente tem, abrange tudo. Existem hoje kits de coilovers que são 100% nosso, produzido do zero. Em sua maioria dos outros modelos de carros, a gente usa a parte estrutural apenas do amortecedor para poder construir e fazer uma genética interna e o que a gente precisa para poder compor aquele amortecedor. Mola é um desenho nosso que a gente manda fazer mola fora, né? Então a gente tem uma parceria com uma fábrica que atende a linha de montagem, que faz toda a nossa linha de mola. E componentes de buchas, braços reguláveis, que às vezes a gente tem a necessidade, né? Em muitos carros você muda, altera o curso inicial, a altura inicial, e aí a parte de geometria começa a sair tudo fora, você precisa de recursos para poder vir corrigindo, é os braços que a gente... Então componentes a gente sempre está no desenvolvimento, sem dúvida. Perfeito. E aí eu acho que tem um ponto super importante, né? Porque é um negócio que eu costumo falar bastante, porque tem muita gente que, principalmente quando fala em rebaixar carro, mudar a altura do carro, ele esquece que a suspensão tem que trabalhar, que tem que ter curso, né? Não é só você tirar a altura, né? Sem dúvida nenhuma, você tem que ter um curso. Primeiro, você tem que ter segurança. Para você ter segurança, você tem que ter absorção. Para você ter absorção, você tem que ter curso. E aí você tem que ter distância pneu para lama. Isso aí é o nosso dia a dia. Chega carros aqui, às vezes, que está com um conjunto de roda que o cliente quer, com a potência que ele quer, que não raspa, mas que o carro é rígido demais, é 100% duro. E aí a primeira coisa que a gente tem que procurar é curso de suspensão, porque a parte mais simples para nós é fazer o conjunto funcional, mais curto, faço até chaveiro funcional. Só que precisa ter curso, a suspensão precisa ter o conjunto para trabalhar e o ângulo correto também dos braços, dos leques, da parte de suspensão é importantíssimo. Perfeito. Isso é uma coisa que também que eu comento, eu gosto do carro um pouco mais baixo do que o original. Sempre gostei. E, na verdade, até as próprias montadoras gostam. Porque eu contava isso na época que eu trabalhei na Volkswagen, que os carros que iam para o salão do automóvel, eles na mola, eles colocavam uns clipes assim para adequar a altura. É que o carro, quando é desenvolvido e quando é feito, me corrija se eu estiver errado, ele é meio que feito para atender todas as situações, né? De todas as cidades, de todas as formas. Mas quando cai na nossa mão e na mão de quem gosta, com certeza, às vezes... Quando não, sem dúvida não. Eu fiz muito carro e faço até hoje carro para salão, para as exposições e tal. Na realidade, assim, eu acho que o negativo nosso é a nossa realidade de piso, né? Que aí tem a necessidade do carro ser mais alto e o carro poder te servir no dia a dia, naquela pressa, nas ruas que a gente encontra aí uns buracos dentro do outro. Mas sem dúvida nenhuma, o carro esportivo é muito mais charmoso, é muito mais seguro, é muito mais bonito, né? Tem que vir, né? Tem que vir. Eu ainda passei perto de você e falei, eu não vou passar na tua oficina, que eu não quero ter aborrecimento, eu não quero ter dor de cabeça. E você veio atrás, puta merda. Pode continuar aí. Para quem não conhece, Rogério Dudu faz os escapes dos meus carros, que vai inclusive colocar a mão aqui no Maré também. Em breve vai estar na mão dele. Vamos voltar a falar do que é sério. Vamos dar uma olhadinha no carro, Sérgio? Vamos olhar que a gente já levantou ele aqui. Vamos começar aqui por trás, vamos ver o que a gente tem.
Na verdade eu vejo aqui uma mola recortada do Maré com a rosca parafusada embaixo, né? Num risco grande aqui até de desencaixar um amortecedor original. O sistema de suspensão traseiro é uma suspensão que ela trabalha curta. Ela trabalha num posicionamento aqui que exige um retrabalho bacana para poder você ter um conjunto regulável aqui atrás. É uma suspensão que vai te dar uma regulagem pequena para você fazer um acerto fino, mas há a possibilidade de fazer um negócio seguro, firme 100% sem essa... Porque além disso aqui ter perigo dela pular, imagina a barulheira quando você passa num buraco que a roda abre e tal. E faz mesmo, e ele tá sem o batente, na verdade esfarelou aqui, né? Então, na verdade esse batente foi colocado para não dar batente aqui, ó. Para não dar porrada 100%, mas lá em cima você vê que ela não tem nenhuma borracha. Se você puxar pro lado aqui, ela é capaz de saltar daí. Então é legal que só de bater o olho já deu para... Não, e a suspensão traseira é uma suspensãozinha bem simples, praticamente uma bandeja que trabalha com os rolamentos, né? E o amortecedor trabalha separado da mola, então é um conjunto fácil ali de ser trabalhado ali e corrigido. Aqui na dianteira também é um sisteminha de rosca, né, que não tem nenhuma contraporca, você vê que isso aqui gira, e uma molinha adaptada aqui com uma... ele tem uma adaptação aí em cima, né? Eles fazem uma adaptação e aí para não ficar solta caindo igual de trás, aí soldam um pedacinho, soldaram um pratinho aqui, um pedacinho de ferro aqui. Mas é tranquilo da gente tirar isso aí e fazer realmente um coilover, por isso que a gente, é a diferença que a gente fala de uma suspensão de rosca para uma suspensão coilover, porque muita gente fala, mas não é a mesma coisa? Não, não é a mesma coisa. Em sua maioria a suspensão de rosca é isso que a gente está vendo aqui, é um prato sem trava, sem uma contraporca, uma mola adaptada e em sua maioria uma mola adaptada de outro carro num prato original ou num prato de um outro carro com uma argolinha para não cair, é diferente de um sistema coilover que é feito sob medida. A gente tem alguns exemplos aqui, ó. Então isso aqui, por exemplo, é um sistema coilover. Então você tem aqui uma porca, uma contraporca, existe uma chavinha, a mola é específica. Essa aqui, por exemplo, ela trabalha com duas molas, trabalha com molas helpers e uma mola já na configuração de carga ideal do carro, os pratinhos certinhos de alumínio com os separadores. Então tem diversos modelos. E aqui duas molas, até para explicar para o pessoal, de espessuras diferentes. Aqui é para trabalhar uma faixa mais de conforto, me corrija se eu estiver errado. Na verdade sim, a real é justamente isso daí. Para a nossa realidade de piso, Brasil, essa mola Helpers, ela tem mais a função de guiar o conjunto. Imagina quando você tem um carro que você tem uma carga de mola muito forte, então a pré-carga dessa mola é pequena. Ela não é aquela mola que ela cede com o peso do carro, porque você tem um carro de performance, de circuito. Então, para que esse conjunto não trabalhe solto, o prato longe, você entra com essa segunda mola. Aqui a gente faz essa mola justamente para que ela feche toda, para que ela não fique tendo atrito. Eu tenho até algumas aí americanas, algumas molas gringas com mais cargas, mas que para a nossa realidade de piso, em algum determinado lugar que você estiver andando, ela pode quicar um pouquinho, fazer um pouquinho de barulho. Então a gente faz as helpers numa carga bem levinha, para quando você põe o carro em cima, ela amassa toda e trabalha aqui. Quando a suspensão abre, ela nunca vai desencaixar dos pratos, ela está sempre em constante pré-carga, encaixadinha. Perfeito, e ali você tem o conjunto, vamos dizer, tradicional do coilover. Do coilover, de repente, sem a mola aqui. Então se esse aqui estivesse trabalhando sem a mola, por exemplo, ela estaria, quando toda aberta, saindo a pré-carga. Mas não dá para fazer o amortecedor mais curto? Sim. Mas se é um carro de circuito, tração dianteira, você tem que ter a haste longa, né? Isso é um maior pecado que os caras fazem. Você vem reduzindo o amortecedor na altura da mola, só que você tem um tração dianteira que você precisa. Alguns carros de circuito a gente chega a tirar até barra estabilizadora para poder a suspensão estar 100% em contato com o piso. E você sabe que isso foi um teste que o Fernando Kifuri me recomendou fazer. Quando ele falou do meu carro, ele falou, levanta ele no macaco e vê o quanto de curso tem a suspensão. Se de fato ela vai buscar lá embaixo, é animal, meu. Ela tem que ter. Se você faz um conjunto muito curtinho, você começa a perder chão. Você perde tração, você perde tudo. Perfeito, perfeito. E aqui nesse caso, e aí eu acho que é importante a gente falar, para mim é um carro de rua isso. Então é um carro que eu não quero inventar muita moda, tanto em altura, eu imagino alguma coisa próxima do original, ou aquele visualzinho, porque do jeito que tá muito baixo. E aí começa a dar porrada pra caramba, por mais cuidado que você toma, às vezes pega aqui embaixo. Pra mim deixa de ser um negócio funcional. Se eu começo a ficar em função do carro, pra mim já
Eu não sou fã de carro muito baixo, acho que cada um tem um gosto, respeito todos, mas eu acho que o carro tem que ser funcional, você tem que ter um carro seguro. Para o carro ter seguro, ele tem que ter uma altura mínima do chão, um conjunto funcional, né? E você não ter esse risco de você, por exemplo, esse carro que tem a frente longa e o cárter baixo, e você bater um cárter desse e ficar na rua. E eu já peguei. Eu vou te falar que aqui eu já peguei esse protetor, provavelmente aqui. Ó. Tá raspadinho. Olha aqui como os frisos aqui tá já tá, ó. Do defletor do cárter. O defletor tá polido aqui, tá vendo? É um perigo isso, né? Então assim, acho que tem que ter um curso funcional e seguro. Essa é a realidade. Perfeito. E aí, como é que funciona essa parte de desenvolvimento? Tipo isso que eu te falei, eu quero um carro meio para rua, usável e tal. Como é que você chega nessa receita? Como é que é assim? Bom, na verdade a primeira coisa é essa entrevista. A primeira coisa a gente precisa saber exatamente o que o carro tem, o que você almeja alcançar, de que forma que você vai usar o carro. Aí a partir daí entra os equipamentos, né? Aí entra o diferencial de você ter um equipamento para medição de amortecedor, que é o dinamômetro. Então, a gente sabe exatamente o que tem de carga inicial de um amortecedor de um carro desse daqui. Por exemplo, um carro desse que de repente já tem uma suspensão que já foi modificada. Eu costumo tirar o gráfico para eu saber o que você está andando, né? Porque você chega e fala, pô, o carro é muito ruim, o carro é muito rígido, muito duro. Eu vou fazer um comparativo do que você tem pelo que é um original, para poder entender exatamente o que você está achando que é ruim. Puta, realmente isso aqui está muito fora da realidade. E a gente tem um carro que a gente já fez muitas vezes, então a gente tem os gráficos ideais, mas eu preciso entender que é para poder atender você da forma que você... Da parte de altura isso, e da parte de comportamento do carro, aí é um pouco o que você me falar, do tipo, Thiago, a gente fez, vamos dizer, com os amortecedores com tantos % a mais de carga, porque vai ficar gostoso e vai ficar mais legal de dirigir. Beleza. Sim. Né? Então é um pouco isso... Eu já entendi exatamente qual que é a ideia do seu carro. É um carro seguro, firme, um carro que você consiga andar com toda a segurança ali. E assim, um certo conforto, um carro que seja prazeroso de andar também. Exato. É isso. Perfeito. Aí. A gente está ficando um pouco velhinho, começa a considerar essas coisas do tipo, tem que ter ar-condicionado para mim, para usar no dia a dia. Sabe? Você sabe que a gente começa a ficar com os gostos mais apurados, né? É tudo um conhecimento. Você que, pô, não vou ficar andando dentro de um carro socando, não tem essa necessidade. Hoje a gente tem recurso para fazer. Pela nossa idade, eu também já tive carro baixo na época que não tinha recurso. Hoje, por exemplo, você fazer um amortecedor, você faz um amortecedor numa genética especial, num fluido super fino, que não te dá nenhum desconforto, né? Você não tem aqueles calço hidráulico de vir com o carro tá gostoso, pega um buraco, puta, bateu. Não, ele não tem que bater. Esse amortecedor, ele tem que trabalhar. Ele tem que absorver, e ele vai absorver você fazendo a genética correta, o fluido correto, e assim vai indo. E a gente vai ficando mais chato, né? Com gosto apurado. Na verdade, eu quero andar de carro baixo, quero andar quando precisar. Sim, vou andar no circuito tal, preciso, aí beleza, aí é a proposta. Mas no dia a dia, eu quero essa receitinha, esse meio termo que a gente tem certeza que dá um resultado legal. Perfeito, né? Essa é a procura nossa aqui, é o naipe dos nossos clientes. Puta, show de bola. Então, para quem quiser conhecer mais da Impacto, o link está aqui na descrição, o carro vai ficar uns dias aí com vocês. Deixa comigo aqui que será bem cuidado. E pronto, quem tiver dúvida e quem quiser conhecer mais o trabalho do Sérgio e da Impacto, entre em contato com eles, tá bom? Obrigado, Serginho. Imagina, valeu. Obrigado a todo mundo que acompanhou, a gente se vê numa próxima. Tchau.